Vocês querem virar a cena dos últimos capítulos? Foi. Foi. Na semana passada, nós tentamos baixar a poeira dos conceitos que foram lançados. A voz já está meio ruim, assim, porque a terceira está poeira, estrada. Então tá bom. Vai acostumando que o nariz está começando a falar, né? Vamos lá. Na semana passada nós tentamos baixar a poeira dos conceitos que foram jogados aqui na primeira palestra. Na primeira palestra não tem jeito de fazer um bate-papo, a não ser colocando aquela enxame de conceitos novos. Quando se trata de filosofia, principalmente, aquilo que não teve um acesso, por exemplo, à literatura de filosofia, quando se fala de termos como racionalismo, idealismo, isso soa como positivismo. Quando a gente fala de positivismo, fica assim, positivismo, uma pessoa muito positivista, é aquela pessoa que tem um pensamento positivo, entendeu? Então há uma confusão geral entre os conceitos. Positivista é uma metodologia, como disse semana passada. Então, quem depois se interessar mais profundamente, pega esses conceitos e vai no dicionário de filosofia ou psicologia e descubra lá esses conceitos, anotem e depois busque no dicionário para ter consciência do que é que está falando. Principalmente numa palestra, às vezes, dentro do centro espírita, a pessoa troca muito a questão, né, dos conceitos, e às vezes você fala num conceito filosófico, mas o significado que a pessoa está querendo dar aquilo, se a pessoa que estiver sentada tiver uma compreensão maior, ela contorna e compreende. Caso contrário, pode levar a pessoa a pensar totalmente diferente daquilo que ela está querendo expressar. Tá bom? E semana passada nós tentamos, juntamente, né, com o Negrupo, que é esse autor desse livro, Filosofia Social Espírita, justificar a filosofia espírita. Porque muitos autores não consideram a filosofia espírita como a filosofia, nos moldes, né, da filosofia clássica. E nós tentamos justificar justamente por isso. Os três pré-requisitos básicos para que uma filosofia exista. Primeiro, a questão da universalidade, depois, o meio, né, o mecanismo, a busca das causas últimas, o objeto formal delas, e, por último, o meio, né, o instrumento que você utiliza para chegar a essas duas primeiras, que é a razão humana, a metodologia racional. Então, depois de justificado isso, a gente deixou justamente para hoje entrarmos nos princípios básicos da doutrina espírita, já afunilando mais aquilo que a gente estava vendo, partiu de um genérico da filosofia clássica, uma visão histórica da filosofia. A semana passada nós justificamos o que é filosofia, conceituamos o que é filosofia, fomos mais fundos da filosofia e comparando a filosofia propriamente acadêmica com a filosofia espírita, dando termos de comparação. E hoje nós afunilamos mais um pouquinho e vamos tentar a filosofia espírita já nos seus princípios. O que a doutrina espírita coloca para mim em termos filosóficos? E qual que é o primeiro princípio? É esse mesmo. Os princípios da doutrina, como a doutrina espírita não existe nenhum tipo, nenhum ente, nenhuma coisa, nenhum ser, né, está fora da análise, está fora do pensar, da filosofia espírita. Pense em alguma coisa e eu te garanto que essa coisa que você pensar está dentro do universo de pesquisa, está dentro do universo de pensamento da doutrina espírita.
É por isso que, se você for analisar, bom, o Neilot considera o doutrina espírita a filosofia por excelência, porque ela abarca, ela amplia cada vez mais o pensamento humano. Por não estar restrita a um sistema filosófico, uma filosofia aberta, ela não só pega todas as filosofias clássicas, compreende o pensamento e transcende tudo isso aí e vai muito mais além. E despacha com esse mundo afora. A filosofia mais extensa, mais ampla que existe, é a filosofia de Platão. A filosofia espírita transcende a filosofia de Platão. Vai muito mais além. Quem lê A República de Platão vai ver uma explicação lógica do mundo espiritual. A República ideal de Platão é o mundo espiritual que a doutrina espírita explica, dando lógica, coerência a tudo aquilo que Platão escreveu naquela época. Você pode comparar isso ao mundo do espírito, ao mundo espiritual. Analogicamente, você pode, quando você pega a filosofia de Platão, sim. Que fica naquela conceituação abstrata, muito abstrata. E hoje em dia a filosofia não é mais. A doutrina espírita hoje é capaz de pensar em Platão toda a experimentação científica que a doutrina espírita já entendeu desse mundo. A doutrina espírita, Platão foi um dos primordiais, né? Ele escreveu, pegou de Sócrates, continuou a obra de Sócrates, e aquilo que Sócrates realizou foi tirado do intercâmbio que ele tinha mediúnico no oráculo de Delfos. Não podemos esquecer isso não. Então, esse intercâmbio mediúnico é que dava sustentação à doutrina. Só que o seguinte, com a conceituação mítica, cabeça daquele povo, naquela época, eles não tinham o desenvolvimento científico. Eles não tinham capacidade para deslumbrar tudo aquilo que a espiritualidade naquela época falava para eles. Então, por isso ficou uma explicação meio mitológica, muito... foi traduzido, foi passado por tempos, através da tradição, foi passado aqui como uma coisa muito abstrata, uma coisa muito restrita. O mundo de ideias ficou o mundo das ideias, a abstração humana. Pode? Rádio, mesmo? Não vê dessa forma não. Quem conhece bastante a doutrina espírita, o livro dos Espíritos, na hora que lê a República de Platão, fala assim, não é possível, isso é nosso lar. Entendeu? Faz uma analogia perfeita com o nosso lar. Aliás, é uma das provas da universalidade da doutrina espírita, porque mesmo, porque vence o tempo, encara a razão sempre a frente, de todas as épocas. Vence o tempo porque, olha quantos anos, 460 anos antes de Cristo, 430 anos antes de Cristo, já se falava e já se tinha uma experimentação, né? Já se pensava a realidade dessa forma. A maneira de explicar é que foi ficando distorcido depois. A maneira de interpretar. Aliás, é o tema que a gente entra hoje,
primeiro princípio, que é Deus, a gente começa a ver a evolução. Primeiro, o conceito de Deus, né, na filosofia clássica não era único, né, não era o Deus único, esse Deus síntese, mas sim um Deus que se encontrava na natureza. Alguns colocavam como essa origem de todas as coisas no indeterminado, no ápero. Outro colocava na água, outro colocava nos elementos da natureza, e desses elementos era o ar, a terra, o fogo, né? Cada um tinha uma maneira de pensar. Tales de Mileto colocava na água, o Pitágoras já colocava no um número. Então cada um tinha, por exemplo, uma visão desse Deus. E era uma cultura politeísta. Vocês podem observar. Então as explicações da divindade eram explicações mitológicas, não tinha jeito de ser. Ainda não tinha, eu acho que o homem ainda não tinha capacidade de sintetizar filosoficamente o Deus único. Aí passa-se a história, nós temos na Idade Média, o cristianismo fica à parte da filosofia. Nós explicamos isso aqui, nós já vimos isso aqui. Ele não é considerado uma situação de uma filosofia. Jesus não é considerado uma filosofia. Ele fica à parte da história, fora do espaço e tempo. Por isso ele é considerado, na Igreja Católica, o Deus, né, que se encarnou, o Deus que se fez homem. E nesse processo misterioso, é o mistério da fé, está aí, ele sai fora do tempo histórico, sai fora do espaço histórico, e por isso fica esse mistério em torno do seu, né, da sua passagem por aqui. Então, começa a partir daí a Idade Média, depois da queda do Império Romano, e na Idade Média nós temos o seguinte: Deus, né, a filosofia medieval afirma o seguinte: Deus é tudo, o homem é nada. E perdurou por aí quase 1000 anos essa afirmação. Deus é tudo, é a sociedade teocêntrica, onde toda a realidade vem de Deus. Mas, né, a gente não precisa de aprofundar muito a respeito disso. Esse princípio básico vai perdurar até que as ciências, né, até que o homem começa a se desmembrar desse universo místico, misterioso, de punição que houve na Idade Média, e o conhecimento começa a aparecer, e de repente, né, na filosofia moderna, o pós-hegeliana, já com um homem mais maduro, inverte a situação. E aí a afirmativa da filosofia é exatamente: o homem é tudo, Deus é nada. E a sociedade passou a ser regida pela uma sociedade antropológica, o humanismo materialista, né? O humanismo começa a se exacerbar e chega às raias do materialismo, e chega no materialismo, e a ascensão do materialismo sai. Mas, só para a gente ter uma ideia, quando a doutrina espírita pega todos esses pontos para analisar, nós temos que verificar o seguinte: que hoje, na nossa atualidade, e principalmente com o advento da doutrina espírita, a gente começa a perceber que ambas estão equivocadas. Nem Deus é tudo e o homem é nada. Está correto? Nem o homem é tudo, Deus é nada. Está correto? Então, o pensamento já começa a buscar a realidade que existe na síntese dessas duas proposições, dessas duas afirmativas. E aí, o José de Sacone, um pensador de filosofia da religião, ele coloca uma coisa interessantíssima para a gente pensar. É de origem católica, a filosofia que ele faz é meio teológica, mas as coisas que ele diz condiz com aquilo que a doutrina espírita tem como princípio de análise do que é Deus. E justamente a negação dessas duas e a criação de uma nova
antes de uma nova tese ou de uma síntese, a partir do sofismo, que é Deus não é parte imanente do mundo, como pensavam os antigos, e até na Idade Média, com Spinoza, pensavam que a alma seria o mundo, tinha uma alma, e essa alma seria Deus, a manifestação de Deus. O nous, lá na filosofia clássica, era o espírito que estava presente em todas as físicas, em toda a matéria, em tudo aquilo que existia em realidade. Então ele coloca assim, ó, nem é um rival do homem na manipulação da natureza e na construção da história. Há uma relação dialética entre o sujeito, que é o particular, e o totalmente outro, em sua transcendência divina. Já é uma evolução extremamente importante no conceito de Deus. Então, o sujeito se coloca na posição do sujeito e o outro, que é o totalmente outro, tudo aquilo que não for sujeito, na sua transcendência divina, me revela quem? Esse outro aí me revela quem? Está como? E aí ele coloca o seguinte, os deuses que são superados, que já foram superados. O primeiro é o Deus quebra-galho. Ele coloca os conceitos bem interessantes. O primeiro Deus superado é o Deus quebra-galho. É aquele Deus que resolve todos os problemas, né? Enquanto a pessoa fica naquela posição alienada, em uma posição, em uma postura de buscar a sua, entre aspas, salvação. Passividade total. Não, se Deus quiser eu vou. É porque Deus quer assim. Então é mais ou menos por aí. Esse Deus, na filosofia moderna, totalmente fora de moda. Totalmente fora de moda. Não tem lugar mais, não tem espaço para ele mais. Só assim, eu estou falando em termos de filosofia, viu? O Deus álibi cai por terra também. Na filosofia moderna, ele não tem mais espaço. O Deus álibi é aquele que consola, né? Aquele que não assume a sua luta, que não vai à luta, que não busca modificar. Então fica esperando tudo que vem de cima, né? Ele vai me dar, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Deus sempre vai realizar, Deus sempre vai prover. Essa louvação, essa cantação, sabe? Essa cantação, essa cantoria que não sai do lugar, você fica 40, 50 anos ali, está a mesma coisa e a coisa não vai para frente de jeito nenhum. Então, na filosofia atual, não existe mais tentação para esse tipo de Deus. E o outro é o Deus justiceiro ou policial. Esse é fatal porque o Deus justiceiro e policial é aquele que dá sustentação, dá fundamentação à ordem estabelecida, e principalmente à ordem estabelecida em cima do poder autoritário. Tudo justiça. Principalmente uma sociedade com injustiças sociais, principalmente uma sociedade com violências profundas, onde o ser humano é aniquilado na base da sua dignidade. Esse Deus justifica toda essa situação. É o Deus justiceiro. É o Deus que nas religiões tradicionais é aquele Deus que promete um inferno à vista, né? E um céu à prazo. Não, você tem que sofrer mesmo. Se você sofrendo, você paga o seu pecado e depois você vai ter o céu. Enquanto isso, o pessoal está mamando. Gente, olha, qual que é o objetivo disso aqui? Louco. Esse Deus, né, não é o Deus aqui. Aliás, esses 3 tipos de Deus aqui sai fora. Então vamos lá. Se não existe nesse tipo de Deus, então qual que é o conceito de Deus da doutrina espírita? Qual que é, Tânia? Não. Agora não vou responder.
Qual é o conceito de Deus do doutrinicismo, então, gente? Qual? Reúne todos os valores que você quiser, tudo que é de valor na modernidade, que é liberdade, principal. Vai afunilar o quê? Isso, numa palavrinha, vai afunilar numa palavrinha só, Deus amor. Agora isso aí você suprime, você suplanta, você transcende a todo e qualquer tipo de conceito de Deus que não condiz com aquilo que é o conceito da doutrina espírita. Ela transcende a todos os outros. O Senhor dos Exércitos cai por terra, né, da antiga Bíblia. O problema é esse, né, só? Tudo aqui acaba em rótulo. Falar. Ah, sim. Arles. Mas amor, essa palavra é desgastada demais, né? Hã? A palavra amor está muito desgastada. Ah, sim. Pode botar outra. Agora, não, mas aqui, eu acho que aqui... O conceito mais próprio para isso é logo. Mas presta atenção, quando a gente falou aqui a respeito, aqui ó, olha, só para responder o Rubens, a gente achou, pessoalmente, né, a gente achou a importância desse conceito dado por Takome, que é a relação dialética entre o sujeito, que é um particular, o sujeito criatura, o sujeito que se percebe não a totalidade. A partir do momento que você se percebe como sujeito particular, tudo que o envolve, tudo lhe revela, imediatamente lhe revela a totalidade do outro. E é aqui que você busca. O homem começa a compreender Deus na relação dele com o outro. Não é nunca, não pode ser transformado num Deus que vai ser rotulado de amor ou isso, aquilo. O amor aqui é um símbolo de uma relação. Porque o amor não existe. Ele não tem essência ontológica, a não ser quando ele pode ser colado como um durex, porque ele é um valor. O amor, ele não é, você não pode tratar ele como uma coisa ontologicamente, objetivamente. Você só pode objetivar o amor numa ação. E é a ação na relação com o outro que você vai colar como um durex um valor. E aí, o amor não é, ele vale. Eu quero que isso aqui fique bem explicado. Quando a pessoa fala assim, liberdade, quando a pessoa coloca como tema de discussão toda a axiologia, que faz parte, é uma raiz bem profunda da filosofia, quando se fala de amor, liberdade, justiça, caridade, sim, quando você cria palavras, quando você cria palavras que são valores, responsabilidade, é um valor. A responsabilidade não existe enquanto você não tem uma ação que você é obrigado a colar nessa ação responsabilidade ou irresponsabilidade.
O valor, ele tem dois polos. O valor, ele tem o polo, que a gente chama aqui de positivo, e o polo negativo. É o valor e o desvalor. Sempre. Ele tem que estar... ninguém viu a justiça andar por aí, já viu? Já viu a dona Justiça andar por aí, pela rua fora? Ela não tem objetividade. O que não tem objetividade, você precisa. Você precisa de quê? Ninguém viu a dona Justiça andando por aí. Mas se você vê um grandão batendo num pequenininho, imediatamente você cola, como se fosse um durex mesmo, você cola na ação, na atitude, e aí você vai avaliar a ação e dizer, é injusto? Um grande batendo no pequeno. Então você cola, aí você objetiva o valor. Ele só tem ontologia quando você, por necessidade, é o imperativo categórico do Kant, você precisa de que ele apareça na ação. Daí, olha, Deus é reconhecido na relação profunda com o outro, e essa relação tem que ser uma relação onde você cola automaticamente o valor à música. Deus. Não, né? Hã? Hã? A partir do momento em que você vê ele manifestado, ninguém nega. Hein, a partir do momento em que você vê a objetivação do valor, e você está aqui como observador, na hora que você observa, você não consegue negar o valor. Está vendo? É relação. Ora, por isso que vós sois Deus. Olha lá, se você começar a compreender essas chavõezinhas, você vai chegar exatamente aonde que está a explicação. Não adianta você criar um Deus abstração, um Deus antropomórfico, um Deus mito. Ele não existe lá, ele está aqui, ele se manifesta na relação minha, sujeito particular, com o outro. Não importa qual o outro seja, se for um giz, uma cadeira, o outro ser humano, não importa. E quanto mais eu aprofundo, eu vou na essência dessa relação, descobrindo o significado dessa relação, mais eu aproximo daquilo que significa Deus. Sim. Por isso a relação do homem da Bíblia, na relação do homem bíblico, Velho Testamento, a relação dele com Deus era o Deus, Senhor dos Exércitos, vingativo. Porque essa era a relação do homem. Casuística. O Deus da Idade Média era um Deus Senhor Todo-Poderoso. Aqui nós estamos falando do Deus filosófico, que só existe enquanto razão. Está produzindo. A verdade é que Deus nunca fica bem claro, porque não consegue, você não consegue definir e Deus. aliás ele é bem objetivo. Deus não tem a percepção de Deus. Nós não podemos saber o que é Deus. Nós podemos saber o que ele não é. Aí, ó. É o casuísmo que nós estamos tratando aqui agora.
Ah, sim. Ah, que beleza. Nessa hora você vai achar uma coisa que é altamente salutar. Quando você consegue vencer isso, o ser humano como sujeito, ele deixa a mão de Deus. Desse Deus que cabe nesses três conceitos. O Deus álido, né, que tudo provê. Na hora que você conseguir superar isso aqui, aí você consegue compreender a sua responsabilidade, eu vou usar a palavra do álido, a sua responsabilidade diante da sua busca de Deus. E é você que responde pelo ato. E ele, sabe, em princípio te dá aquela chamada angústia existencial. Mas depois há quase um paradoxo. Aquela angústia existencial da busca da origem. Eu quero saber a origem. Aí quem assistiu Blade Runner vai nadar de braçada. Né? Não sobre o que é certo, porque você vê quando você fala está implícito, é automático. Mas ao mesmo tempo está implícito o amor, a misericórdia, que é o que para o erro no processo da lei. Certo? O seu processo da lei não é exclusivo. Assim porque ela apresenta Uma nova tese. na nova tese que é tanto na tese como na ela não é excludente. Não é, você vê, por exemplo, não é apenas apenas o aspecto do conflito marxista, né? Ela é conflito. Porque ela A abolição da luta de classe, a abolição do conflito. Tem, a partir do momento em que você concebe isso como um processo histórico, você como um processo histórico, e você não sendo aquela luta, né, quando você abole totalmente o ser humano, não é o tudo e Deus é nada. E nem Deus é tudo, o ser humano é nada. Quando você abole isso aí, é o que o Pereira está falando, você cria a relação onde você aproveita de um e de outro e cria uma síntese, que é uma tese de uma outra situação e vai assim subsequentemente. Aliás, a doutrina espírita é uma doutrina que supera o hegelianismo, porque o hegelianismo ficava no fenômeno pelo fenômeno, tese, antítese e síntese. O espiritismo pega isso e transcende ad infinito. Ad infinito. Você não tem solução de continuidade. Na natureza não dá salto. E aí, você promove todo o seu processo evolutivo. Hoje nós pensamos assim, o espírito, aquilo que é espírito, aquilo que é a criatura, que é o outro princípio que nós vamos ver, né? Como que você tem como base disso? A sua relação em primeiro plano é o seguinte: eu sou particular. Isso ninguém pode me provar o contrário. Eu me percebo na realidade como uma parte. Eu não sou o todo.
Dialeticamente a isso, necessariamente, é o imperativo categórico de Kant aí de novo, uma das categorias do pensamento. Se eu me percebo como parte, como relativo, está implícito dialeticamente o todo. Eu tenho que aceitar o todo, porque senão a minha forma de pensar está equivocada. Deu para sentir? Então Deus nasce da minha particularidade. Se não houver... e aí, ó, desse ponto, num sentimento de incompetência profunda, nos primórdios dos tempos, num sentimento de incompetência mesmo, de explicar a realidade toda a realidade, o homem começa a criar sua relação com os primeiros deuses. E os primeiros deuses é o deusinho daqui, o deusinho dali, o deusinho daqui, o deusinho dali, para explicar aquilo que eu não conseguia explicar. O vento, o trovão. A fé nasce desse sentimento de incompetência humana. Incompetência mesmo, incapacidade de explicar o todo. Incapacidade de, se alguém perguntar aqui para mim, quem que é o outro? Quem me perguntar quem que é o outro, eu sou obrigado a virar para ele e falar assim, não sei. A fé nasce disso, desse sentimento de incompetência. Você necessita explicar o mundo. Mas como você não consegue explicar a totalidade do mundo, quer ver, não precisa de ir muito longe, não. Para você filosofar, para você explicar o mundo racionalmente, você tem que primeiro explicar a cosmologia. Você não precisa ir muito longe. Nós já somos incompetentes de explicar toda a ordem cósmica. Toda a ordem cósmica. Como que os planetas giram, como que os planetas... Mesmo os físicos da nossa atualidade, eles explicam, mas depois chegam num determinado ponto. Por isso que todos os físicos da atualidade chegarão a um tal ponto de explicação científica a respeito do cosmos, que eles são obrigados, eles são encantuados num ponto que eles falam assim, ó, todo repórter que chega e pergunta, você acredita em Deus? Ele, não há como negar. Da onde que surge isso aqui, ó? Esse sentimento, essa fé em Deus, essa certeza, nasce da incompetência de explicar o resto. Não é definir Deus aqui, ó. Isso não é definir Deus. Isso aí é aquela certeza íntima que a pessoa tem de... Porque eu não sei explicar toda a realidade, e eu sou parte, e a realidade é muito maior do que aquilo que eu sei explicar, então tem que haver uma explicação maior para a realidade. Literal. Sim, mas justamente, você pode mudar você pode mudar o palavreado para amenizar a incompetência, a palavra incompetente, mas no fundo você vai chegar lá. É um eufemismozinho disfarçado, mas dá. Vamos ver. Sim. Não importa. Você é obrigado a aceitar que... Logos, eles davam nome a essa sustentação cósmica, a essa causa, a esse princípio, essa origem. Tem? É o que dá sentido. Aqui, ó, você pega os filósofos gregos, você pega o significado hoje da nossa ciência, a mais avançada, que é a física, que estuda o interior do átomo e as relações do interior do átomo com a astronomia, na busca disso. Quando você pega os filósofos gregos e eles definem, ou não é definem, eles emitem um conceito, e nesse conceito eles querem dizer Deus, logo. Traduzindo de pé quebrado fica razão. Razão o que é?
aquilo que dá sentido lógico a toda a explicação possível que o homem tem para a realidade. Aí você pega os físicos de hoje. Quando eles chegam no final da atomística, quando eles chegam no final da astronomia, e juntam as duas coisas, e aí eles falam, as leis que regem todo esse complexo de micro e macro tem que ter uma lógica. É onde o Rubens fala, não há como você explicar o universo sem algo que dê sustentação a essa lógica, a essa coerência, a essa racionalidade. Sim. O homem criou Deus, sim, mas o Deus, esse Deus só existe indiferente aqui agora, filosoficamente, indiferente da objetividade ou não de Deus. O homem é obrigado a criar um Deus. Esse Deus que está na concepção humana pode estar completamente fora da realidade objetiva. Sim, nós não vamos questionar não, porque senão nós estaríamos questionando a nossa própria existência. Já existiram filósofos que disseram, eu não estou aqui, você está vendo aqui, é uma ilusão. Isso não existe. Parmênides chegou a argumentar que o movimento e as coisas são ilusões. A matéria, os hindus, a matéria é maia. Isso é uma ilusão. Você não está vendo aqui, você não está me vendo aqui. A lei do eterno retorno era exatamente uma complicação filosófica, porque eles chegaram a tal ponto a especulação que eles falaram, só pode ter a lei do eterno retorno. E Pitágoras, É por isso que mexer nessa situação aí é altamente revolucionário. É melhor você manter um deusinho, que seja, né? É melhor você manter um deusinho que seja pregado na cruz, pregado, porque a visão tem que ser morta, não ativo, mas que tem poder, e esse poder é colocado nas mãos de quem tem o monopólio da representatividade desse poder na Terra. Então, você pega, por exemplo, as religiões que realmente se alicerçam nesse poder e questiona o poder que ela tem. Ele também ouviu o padre. Essa gargalhada saiu muito espontânea. Tá gravado. Deixa gravado. Deixa gravado para a posteridade. Fazer o quê? Fala, Joãozinho. Espera aí. Então, agora, quando fica Jesus por Deus, Jesus é Deus, a Bíblia fala, que o Pai, Ele é um só. Agora, a própria oração, o Pai Nosso é um. Aí, ele fala, nós,
Hoje você não vê as pessoas. Leva a pessoa questionar sobre o que vai questionar sobre isso, sabe? Por próprio. Aí começa ele questionar sobre Sim. Mas é essa a intenção. A questão é que, ao longo da história da humanidade, conforme o ser humano evolui, vai criando um Deus à sua imagem e semelhança, de acordo com a capacidade do mundo. Hoje, já é um diferente de Deus. Porque a pessoa está na caixa, superada, mesmo que outras pessoas perceberam, ou já passou, porque não está acontecendo o motor da história, né? Você vê agonia, você vê o indivíduo está agonizante. Você já pensou você passar a vida inteira? Tito Braz. Não consegue enxergar. Funciona. A filosofia teológica, a filosofia dada numa faculdade, por exemplo, e é regida pelo catolicismo, você pega essa filosofia, Rubens, que pasmada, ela é tomista. E o tomismo já caiu por terra no século, quer ver? No século XIV, no século XIII, XIV. A vaciedade. Até hoje você encontra. Quantas vezes a gente debatendo na casa de minha irmã, eu frequentava muito por padre. Quantas vezes filósofos que defenderam teses, nas escolas, então. De repente você começa a conversar com a pessoa e a pessoa está com uma mentalidade cartesiana e assume o cartesianismo. Isso já está superado. É perder o bonde da história. Você percebe, você é obrigado. Não, você percebe e é obrigado caridosamente, você é obrigado a respeitar. Você é obrigado a falar que eles aceitam a nossa vontade. Olha só, vocês têm uma ideia. Frei Leonardo Boff, ou ex-Frei Leonardo Boff, pelejou com unhas e dentes para tentar reconceituar, recontextualizar a Igreja Católica na América Latina. Eu sabia que ele não ia conseguir, porque a proposta dele era extremamente revolucionária. Eu não aguento. Ele quebra toda a estrutura de poder da Igreja Católica na América Latina. Ia necessariamente o próximo passo dele, Casal D'Áliga e outros, era romper com o Vaticano, porque não dá mais para sustentar. E a ruptura não é desejada, primeiro, pelos que estão no ciclo do poder no Brasil, que não conseguem enxergar outra realidade a não ser a realidade do poder absoluto e de toda aquela pompa de beijar a América e fazer isso. Então, deu para sentir? Nossa realidade latino-americana está sob os auspícios de uma realidade vaticânica. Não, ele não escreveu para gente imbecil, não. Ele não escreveu para gente imbecil, ele escreveu para gente que sabe. E olha só,
E tanto sabem que exatamente sabia do poder que tinha a palavra dele. Sabia, eles têm consciência do poder que um Frei Leonardo Boff tinha. Calar a boca, mandar o indivíduo calar a boca, é sinal de que simplesmente assim, ó, não mexe aí. Não mexe aí. Porque se mexer, cai toda a estrutura, cai por terra. Abala toda a estrutura. Então, o poder se estabelece em cima de imposição, em cima de dogmas mantidos a ferro e ponto, ainda. Cristão, bastante cristão. Bastante cristão, entendeu? Mas ele não vai parar. Ele não para, porque ele é líder da igreja brasileira, da pseudo-igreja brasileira. Assim como Frei Beto teve a sua autoridade, teve toda a sua identidade pessoal jogada à frase. Ô gente, mas pera lá, vamos voltar aqui na questão de Deus. Eu acho que o Rubens pegou um trilho aí que nós lá vamos por um trilho que... Quem? É um ramal. Oi. Então, olha, você encontra lá água dentro, você encontra você encontra o o confessionário. O confessionário, entendeu? O indivíduo estava de fazer a palestra da proposta, o papapá, Era o Papaó. Os quadros que requerem Mas só que é o seguinte, não entendeu? Esse salto não é um salto de uma hora para outra. Não se dá um salto qualitativo de uma hora para outra. Isso que nós estamos tentando realizar aqui dentro desse pequeno salinho aqui, já talvez o seguinte, representa um grãozinho, né, da pamonha lá, que vai começar, né, a mudar a sua estrutura interna. E talvez é por aqui que vai começar exatamente a tentar homogeneizar, não no sentido de uniformizar, mas homogeneizar no sentido de compreensão do real conceito, das coisas próprias, daquilo que é doutrina espírita, daquilo que é a realidade. Porque quando a gente fala de doutrina espírita, fica parecendo sectário, que está restringindo
a obra de Kardec. Não, é realidade. Aquilo que está sendo descoberto hoje na astronomia e na física, se for realmente comprovado, é parte da doutrina espírita, que o próprio Kardec falou, corroborado pela espiritualidade. Você provou que é verdade, e que essa verdade é universal e incontestável. Enquanto ela perdurar, ela permanecerá na doutrina espírita como um fundamento da doutrina espírita. Não tem jeito. Teoria de relatividade de Einstein, hoje, é difícil você contestar isso. Teoria quântica, não tem jeito de você contestar isso. Por enquanto, todas elas fazem parte da doutrina espírita. Por quê? Porque são verdades. Por isso não existe dentro da doutrina espírita esse espírito sectário. Existe sim crítico, e a palavra crítica dentro da doutrina espírita não é aquela entendida na comunidade. É uma palavra que vem do grego crinen. Crinen, o conceito de crinen, dado inclusive pelo próprio Frei Bernardino. Na dificuldade que ele encontrava de explicar o conceito crítica, ele falava assim, a máxima aproximação que a gente tem desse conceito é você numa peneira de feijão, colhendo aquele feijão que não serve mais para você. Você não julga o feijão, você avalia o que serve ou não. Isso é crítica, isso é análise. Então, a crítica dentro da doutrina espírita, não existe crítica positiva nem crítica negativa. Existe crítica. E a postura crítica do indivíduo é essa, de escolher na realidade aquilo que te serve e aquilo que não te serve. Quando, por exemplo, você vê uma religião, uma seita, com conceitos de Deus, ainda um Deus vingativo, um Deus Senhor dos Exércitos, um Deus que chega e decepa a cabeça do indivíduo, você é obrigado a fazer uma crítica, mas jamais condenar quem está lá. Jamais julgar. Crítica, discernimento. Vamos passar para o outro princípio? Ele repassa na universalidade uma generalização que ninguém consegue definir. Então, a sabedoria da espiritualidade nessa hora consegue exatamente a generalização do conceito de forma a levar a pessoa sempre, em todas as épocas, a cada vez mais buscar a abstração cada vez maior. E nunca restringir. Você vai ter que buscar isso, você vai ter que buscar esses conceitos sempre, a vida inteira, por todo o tempo que você quiser, você vai ter que buscar esse Deus na relação com o outro. 3 pontinhos. Deus é 3 pontinhos. Melhor é ficar no Deus é 3 pontinhos. Cada um de nós tem um nosso conceito, né? Cada um de nós tem um nosso conceito.
Está mudando de lugar, você se desenvolvendo, está mudando. Você vê isso nas explicações. Às vezes, só para ter uma lembrança aqui, alguém que assistiu aquela reunião do carismático na sexta-feira, você percebe, você pela ingenuidade às vezes, você percebe a ingenuidade e na ingenuidade, na simplicidade ingênua, você percebe o ato do nascimento da concepção de Deus dentro de uma criatura. Você pega uma mulher daquela simples, que através do sofrimento, então ela busca, num esforço de quase sobre-humano, buscando a concepção, de repente ela sente a presença de um amigo espiritual, e esse amigo espiritual para ela passa a ser Deus. Agora, imagine no passado, lá nos primórdios dos tempos, por isso nós tínhamos o Deusinho disso, o Deusinho daquilo, o Deusinho daquilo outro. É o homem, às vezes, tentando sobressair, tentando superar uma determinada situação. E, nossa! Bajulava os deuses. E os deuses achavam óculos sujo. O Deus desconhecido. Tem o dia do Todos os Santos, porque se ficar um sem ser homenageado. Para cada um, então fica um dia para todos. É, mas o Júnior, quando chegou aqui para dirigir a grafite da polícia, né? Eles falaram assim, ó, amanhã não trabalha não. Por quê? Amanhã ele disse, bom, não trabalha, né? A Sadonci falou, amanhã não trabalha não. Por quê? E esse Santo Antônio, pô, a festa não. Vocês comemoram todos os santos, né? Reunidos agora, vamos comemorar individualmente? Não. aí dá pra... Oi. Sim, aliás, ele percebe exatamente esse Deus autoritário que dá sustentação a uma ideologia autoritária num país de terceiro mundo. É o Deus a serviço de uma ideologia. Por isso Glauber Rocha era Glauber Rocha. Não tem nem jeito de você ver. Imagina a coragem que aquele indivíduo tinha para fazer um filme daquele numa época de ditadura. Só que nem o povo não entendia o que era, né? Nem o povo não entendia o que era, nem as pessoas do poder. Ela não olhava aquele filme, mas que bobagem, sabe o que esse povo veio aqui? Não entendia bolhufas. Igual do cubismo, né? Como é que é o trem? O cara prendeu um livro do cubismo, prendeu o cara que estava lendo o livro, é o Congresso? É, Congresso e Cubismo. Fala, pá. É. Prender todo. Chegaram e varreram todo mundo e levaram. Mas aqui era pior, daqui Aí na dó. aqui na Revolução, eu passava o livro de capa de vida. Só, ué. Uai, lá em Curitiba, em Guati, no Defesário, no Jardim de Coisa, fechado tudo. Procurando tempo. Olha, mas hoje, beleza de observação, porque quando a gente falou a respeito do palavrão de novo, lá vai, a ruptura epistemológica, quando você passa de um pensamento, de base de pensamento, de princípios de pensamento, você muda isso aí, você revoluciona isso, toda a estrutura social é obrigada, isso é natural, é imanente na revolução, é imanente à transformação. Não tem jeito de você hoje pensar um mundo, não tem jeito de você pensar um mundo hoje que não seja holisticamente, integral. Não há como.
robótica. É o homem centrado em Deus, né? Ou centrado no homem. Deus e o homem como centro. Aí eu mudou. Tranquilamente. E a gente percebe como que às vezes em determinada situação, só para a gente definir como que se interfere. Ai, ai, ai. Sabe, pode partir de uma pessoa. Isso você pode mudar a ciência. A ciência, quando aqui no primeiro dia nós falamos que a ciência traz no seu bojo um ethos, quando a ciência, o conhecimento, traz no seu bojo um ethos, você não pode questionar isso. Há uma ética implícita em cada conhecimento científico. E é exatamente esse ethos que vai dar a transformação social. Você quer ver uma coisa? O paradigma, a busca de paradigma, está em função daquilo que você encontra como conhecimento. Há um século atrás, para você produzir luz, você tinha que queimar. Você tinha que produzir fogo. Hoje, se você queimar, você não produz fogo, a luz. É a diferença. É da tocha à lâmpada. A incandescência, né, Vicente? Como é que é o processo? A incandescência, se você deixasse queimar, se o filamento... Não, você tinha que queimar para produzir a luz. Hoje é exatamente o contrário. Você não pode queimar para produzir a luz. É. Você está falando lá de silábus. Não há estabilidade, não tem mudança. Não há mudança, tem estabilidade. Agora o que faz? Qual é o agente dessa mudança? É o homem. Quem faz tudo e altera? Isso pode partir a nível individual, pode partir a nível como coletivo. O homem pode conceber. Não. A saturação representa o momento do ponto de mutação. Você tocou? Sim. Sim. Semana passada nós falamos disso. Não. A semana passada nós falamos a respeito dessa... Quer ver, Arlen? Até nós demos o exemplo da pamonha, né? Nós demos o exemplo da pamonha. Primeiro há, numa transformação social, numa transformação de comportamento, numa ruptura de pensamento que vai gerar toda a ruptura social, novos comportamentos, novos valores, novos paradigmas. Essa ruptura é a mesma coisa de uma mulher que está fazendo uma pamonha, mexendo a pamonha. Tem aquele caldo homogêneo. De repente começa a aparecer umas bolinhas. Essa bolinha são transformações qualitativas, mas em número menor, que não atinge todo o contexto. De repente, essas bolinhas vão aumentando e a transformação quantitativa no todo panelão lá vai se homogeneizando e há uma transformação qualitativa. Você tem a pamonha. Do mingau temos a pamonha. Então, no mundo, seres humanos, você começa aqui, ó. O cara começa a conceber o mundo em termos de totalidade. Você já começa na visão holista, relativa de Einstein. Depois vem a concepção quântica, já nesse século, né, analisando nesse século. Vem a psicologia gestáltica, que analisa o homem no seu nicho ecológico, amplia. De repente vem as concepções de o homem inserido num planeta e que ele faz parte do planeta, e se ele destruir o planeta, ele está destruindo a si próprio. Amplia mais um pouquinho. O homem integral. De repente a concepção de homem integral vai aflorando. Isso é natural, é uma consequência. Um passo atrás do outro. E aí começa. As instituições políticas têm que seguir o mesmo processo. As posições hoje dogmáticas rodaram, ficaram para trás. Está caduca.
Está caindo de podre. Por isso, os primeiros que rodavam, as igrejas tradicionais, que estão ainda aferradas aos dogmas, às posições estáveis, às imutabilidades, vendo a realidade como uma coisa estanque, né, parcelada, fragmentada, vão ficando para trás. Não tem jeito de você segurar aquilo, não tem jeito de você, nem a reboque não vem, viu? Nem a reboque, pois não. Daí a necessidade de inserir, tentar inserir, presta atenção, tentar inserir a cultura na história geral, certo? Sem que ela pense as coisas estão assim. Porque senão, eles não têm a cultura forte. Não acompanha a história. Ela não acompanha, ela é isolada. Então você tem que levar a cultura pelo cultural. Você inserir a cultura Na humanidade. Você tem que humanizar. Contextualizá-la, humanizá-la, agir é um processo culturalmente. existencial. A nível de vivência, mais do que De ideia já passou. ideia é quando você está no centro fazendo. Agora já é viver mesmo a cultura. Você colocar isso para... Mas até 8 20? Nós vimos? Virar religião é perigoso. É, se virar religiosismo. Religião é. Já é. Não tem mais nem menos. A doutrina espírita recupera aquilo que os gregos, na ciência clássica, estava embolado. Você não dá conta de separar uma coisa da outra. É. No tempo da Grécia clássica, isso aí estava embrulhado tudo junto. Mas só que sem uma metodologia que era capaz de definir uma coisa da outra. Então virava aquele bolo, você misturava teologia com ciências, você misturava com filosofia, com tudo isso. Era aquele grude. Não. Nesses moldes, não. Mas ele não anula a nossa Instituição. porque, pelo contrário, ele procura o ato da doutrina que ensina o nosso santo ético moral. E estimulá-lo. A ação. Oi. Aí você fica alienado. E alienação também. Como é que é? Você não está inserido no contexto. O jargão sociológico. Aliás, a doutrina espírita, ela por excelência, acabou. Ele é o elo de ligação entre a ciência e a religião. É um elo. O que faltava para unir o quê? A ciência e a religião. Na ponta de qualquer espinho